De família humilde, nasceu na cidade de Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte. E desde muito cedo teve que aprender a lidar com as dificuldades que a vida lhe apresentou. Ainda muito jovem, se mudou para Nova York. Dormia em um banco do Central Park e vendia latinhas para comprar comida. Até que um dia, um sonho mudou a sua vida. E ele se consagrou no mundo da moda, se tornou o estilista preferido das celebridades, o mago das bolsas. Retratos de hoje recebe o estilista, artista Roberto Vascon. Vascon, é um prazer tê-lo aqui no programa Retrato. Seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Muito bom você compartilhar essa história conosco aqui, com o espectador da TV Horizonte. Você que está assistindo esse programa, fique muito atento e ligado, porque é uma história e tanto, né, Vascon? É uma história louca, né? É uma história tão louca que um jornal de Nova York um dia falou que eu era o Homem Cinderela. O Homem Cinderela? Era coisa assim de 1001 noites mesmo. A minha história realmente é muito diferente, né? Até eu assusto às vezes. E a gente vai saber mais sobre essa história que ao longo do programa Retratos de hoje. A gente já falou, Vascon, que é da cidade de Raposos, na região metropolitana, fica a 25 pertinho aqui. E muito cedo você foi para Nova York, né? Foi muito Mas cedo. como que foi esse período aqui em Raposos, Vascon? O período em Raposos foi muito bacana, foi muito sofrido, né? Mas não foi diferente de nenhum brasileiro. Eu tive falta de tudo, como todo mundo tem, né? Eu tive falta de comida, eu tive falta de escolaridade, eu tive falta de companheirismo de família, né? Porque meu pai era alcoólatra, então ele não me dava, sabe, não tinha muita atenção. E aí minha mãe tinha que trabalhar dobrado, né, para poder segurar a peteca. Família grande? Éramos 5 irmãos e minha mãe e meu pai. Uhum. E a gente morava, né, num barracãozinho na beira do rio, lá em Raposos. Mas eu nunca tive, mesmo depois que eu cresci, nas dificuldades, eu nunca fiquei triste. Eu sou meio mago, assim, eu tenho assim, meio visionário, eu sei que as coisas mudam, que as coisas melhoram. Eu sou muito do lema de que depois da tempestade vem a bonança. Eu sempre acreditei. Você sempre teve a certeza de que algo ia acontecer para mudar aquela realidade? Sempre, desde menino. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu um dia subi num barranco lá em Raposos, e bati a mão, achei que eu podia voar. Olha. E pulei do barranco e me quebrei inteiro, né? Aí cheguei em casa e minha mãe falou o que foi. Eu falei, preciso aprender a voar, igual passarinho. E ela falou, mas você está todo quebrado? Eu falei, pois é, não consegui hoje, mas amanhã eu vou tentar de novo. Eu tentava e caía de novo. Uhum. Até um dia que ela, 6 anos de idade, ela falou, Roberto, você está se quebrando inteiro. Talvez seu voo vai ser de uma forma diferente. Eu nunca mais esqueci aquilo. Olha isso. E realmente foi, né? Depois, quando eu fiz 22, 23 anos, que eu fui embora para os Estados Unidos, né? Foi o grande voo da minha vida. Né? Mas aí continuei voando aí desde menino. Mas com 5 anos de idade também eu fui trabalhar. Eu fui ajudar para ajudar. Começou bem cedo, então. Muito cedo. Eu sempre fui muito falador. Isso desde pequeno. Minha mãe falou que eu comecei a falar dentro da barriga dela. Então, eu abri uma empresazinha pequenininha de vender coloral, né? Eu tinha um urucum, né, com a fruta. Sim. Você faz aquele coloral. E o meu coloral era bem trabalhado, eu esfregava muito com fubá, então ficava bem vermelho. As mulheres todas queriam, Então elas batiam na porta de casa para saber se eu tinha. Eu falava, hoje não tem não, amanhã eu vou vender. Eu tinha um balaiozinho que eu saía vendendo. E nessas andanças aí do coloral, né? Uma das histórias que está no meu livro, que é uma história bem legal, assim, foi que uma mulher comprou durante 17 dias o coloral, e era, sei lá, acho que devia ser 10 centavos a colher, e ela ficou me devendo 17 dias. E aí um dia eu fui lá e falei, olha, você está me devendo 17 dias, não aguento mais, eu vivo disso, né? E ela falou, mas eu não tenho dinheiro, meu marido está desempregado e tal. Eu falei, mas eu então vou ficar desempregado, porque não vai dar certo. Nisso passou uma galinha, né? E tinha um tanto de pintinho atrás da galinha. Eu falei, de quem é essa galinha? Ela falou, minha. Aí eu falei, então vamos fazer uma coisa, me dá uma galinha pequenininha e eu vou cuidar e vai crescer. E eu vendo os ovos dela, sei lá, né?
E ela falou, tá fechado. E eu peguei e criei aquele pintinho e virou um frango, né? E aí eu amarrei uma corda de bacalhau e eu andava com ele pela rua. Os meninos falavam que eu era meio louco, né? Mas não era, eu tinha medo de fugir e meu dinheiro ir embora. Mas para mim, esse é a minha galinha dos ovos de ouro, né? Aí cresceu e um dia eu passei perto de um bar, assim, um senhor que estava lá, falei, Roberto, tudo bem? Eu falei, tudo. Ele falou, não, que galão bonito. Eu falei, não é galão, é galinha. É uma galinha. Aí ele falou, não, esse é um galo. Aí eu fui descobrir, era um galo. E aí eu já tinha vendido, então, 8 dúzias de ovos daquela galinha. Olha só, e aí, Roberto Vascon trabalhou, né? Você teve várias empresas, vamos dizer assim, Depois né? eu fiquei com raiva da galinha lá e aí comecei a comprar ferro velho. Sim. E foi uma coisa que eu fiz até em Nova York, né? Que me levou até... É louco, porque em Nova York eu sobrevivi e fui catando latinha na rua de alumínio, né? Agora, então, o que mais me impressiona na sua história, Vascon, é como as pessoas acontecem na sua vida, né? As pessoas surgem na vida do Vascon e mudam aquela realidade, né? Totalmente. Por isso... A gente vê, por exemplo, a sua mãe, né? Com essa presença muito forte de espiritualidade e tudo mais. A gente percebe quando você foi convidado a fazer parte do corpo de baile do Palácio das Artes como bailarino. É isso mesmo. Que foi também uma grande mudança na sua vida. Foi, gigantesca. Imagina, eu saí de Raposos, meu pai morreu então, quando eu tinha 12 anos, e aí eu vim para Belo Horizonte, conheci o Carlos Leite e ele me convidou para ir dançar, né? E eu não podia fazer parte do corpo de baile na época, porque eu era muito menina e nem sabia dançar. Mas ele falou, você não vai ter, eu vou te pagar um salário para você, para te ensinar a dançar, né? Então, para mim, foi a glória, né? Imagina, recém-chegada a Belo Horizonte, né? Com minha mãe, sem meu pai já, e ganhar um salário mínimo dele, que ele tirava do salário dele para me pagar. Não era uma coisa do teatro, não. Eu era bem o pupilo, sabe? O pupilo dele lá. E ele foi... e ele me ensinava muito. Todo mundo tinha 4 horas de aula por dia, eu tinha 6. Porque ele queria que eu crescesse. E eu realmente cresci. Eu virei um menino bailarino bárbaro, com vontade de voar. E aprendi muito mesmo. E fiquei com ele dos 13 aos 17 anos dançando. E dessa época até ir para Nova York foram quantos anos? Foi rápido. Depois eu saí no dia que eu fiz 17 anos e meio, eu fui me alistar no quartel e fui servir o Exército aqui em Belo Horizonte. Passei, fiquei 1 ano e 3 meses, foi bárbaro. Acho que eu fiquei 7 meses preso, mas foi bom demais. Foi uma experiência. Sim, né? sim. E eu sempre quis ser ator, né? Desde pequeno. Então, quando eu era menino, eu montei um circo para mim. Eu fazia tudo que fosse arte, eu queria estar meio no meio, né? Aí fiz uma peça de teatro, mas não deu certo, porque eu pus fogo no palco no dia, foi complicado. Bom, aí quando eu fui para o quartel, eu imaginei que eu ia fazer um filme. Sim. E que eu estava fazendo um laboratório no Exército, para eu não me assustar tanto, né? Porque eu estava vindo de um balé clássico para o Exército, era uma mudança drástica, completamente radical. Aí eu falei, olha, eu estou fazendo um laboratório aqui, eu vou fazer um filme, eu vou ser soldado no filme e tal. E foi isso. E aí fui super bem, tirei de letra. Saí do Exército e 1 semana depois eu decidi ir embora para o Rio de Janeiro, tentar realmente o que eu queria, que era ser ator, né? Fazer alguma coisa lá, um curso de teatro. Mas na época a gente nem pensava assim. A gente pensava mais, vou chegar e amanhã eu né, virei estrela lá. Né? Não era assim. Aí eu fui dormir em Copacabana, fui dormir na rua, fui lavar carro, fui catar papel na rua e vender ferro velho no Rio de Janeiro também. Mas aí um dia eu arrumei um emprego. Aí eu fiquei muito feliz. Eu conheci um senhor na rua que falou, mas você está catando papel, mas você é tão arrumado e tal. Eu falei, mas eu sou de Minas, eu vim ser ator, não deu certo. Aí ele falou assim, você mora onde? Eu falei, eu estou dormindo na rua. Ele falou, não, imagina, isso é muito perigoso aqui. Eu também não sou daqui, eu sou do Uruguai e tal. Moro num apartamento, se você quiser, você pode ir lá, dormir lá uns dias, até você se localizar, né? Sim. Aí eu fui, quando chegou lá, ele me ofereceu um trabalho, que era, ele fazia macaquinho de pelúcia, e eu era o responsável para pentear o macaco. Então eu penteei o macaco durante... Há uns 6 meses eu penteava macaco. Que vendia no sinal? Aí depois ele ia no sinal vender o macaquinho. Uh-huh. Então, esse negócio de vai pentear macaco, eu adoro, que eu penteei muito Faz macaco. Parte da sua história. Faz parte. Faz parte da sua história. Aí saí dali e eu tinha um grande amigo no Rio de Janeiro, que eu conquistei no Rio, que é o Cazuza, que é o nosso grande poeta. E um dia eu falei, Cazuza, eu estou aguentando mais esse Rio de Janeiro, nada acontece, está tudo muito devagar, era a época da ditadura. Não podia fazer nada, era muito barrado no baile. Eu falei, acho que eu vou embora. Ele falou, para onde? Eu falei, cara, vou rodar o Globo.
qualquer lugar do mundo. Eu não tenho dinheiro também para ir embora, né? Mas eu vou trabalhar, eu vou conseguir. Ele falou, Roberto, se você pensar em algum lugar bacana para ir, eu acho que você é a cara de Nova York. Eu falei, não, mas Nova York, cara, eu pensei mais em Paris, em Milão, alguma coisa desse naipe, né? Ele falou, não, acho que Nova York você vai gostar. Eu fui, um dia, juntei o dinheiro, comprei uma passagem só de ida, né? E eu não tinha um centavo no bolso, né? Quando eu fui embora. E aí, cheguei lá. E aí, a gente vai saber o que aconteceu lá em Nova York depois do intervalo. A gente vai para um rápido intervalo. Você está vendo, né, você aí de casa, como é a história de Roberto Vascon? E você pode observar em todas as falas de Roberto Vascon, como ele fala em voar, né, em asas, em pássaros. E não é por acaso que ele lançou essa biografia, Nas Asas de um Sonho. A gente vai saber direitinho por que esse nome, o livro recebeu esse nome, porque tudo tem um significado. Tudo. Não foge à regra na vida de Roberto Vascon. Pois é. Em instantes a gente volta aqui com a nossa conversa com o artista Roberto Vascon, muito mais que um estilista, né? Antes do intervalo, só um convite para você fazer parte da nossa rede catedral. Nós seguimos juntos aqui nessa missão desenvolvida pela TV Horizonte e também pelos outros meios de comunicação da Arquidiocese. Com seu apoio, nós seguimos juntos no projeto de construção da Catedral Cristo Rei e também na revitalização da Serra da Piedade, aqui em Caeté, na região metropolitana. Para saber como fazer parte, é só ligar em horário comercial para a central de atendimento da campanha, 3209-3559. Se você já está junto conosco, nosso muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta conversando mais com Roberto Vascon. Voltamos com o programa Retratos hoje, conhecendo mais sobre a vida desse estilista, designer de bolsas, artista Roberto Vascon, né? Vascon, a gente fala artista porque é muito mais do que um estilista, é muito mais do que um designer, né? Você conquistou algo que não tem nem dimensão, né? Você imaginou que tomasse essa dimensão toda, Roberto? Eu, quando menino, né, com a história de voar, essa né, história toda. Eu sabia que, de alguma forma, eu ia crescer. Eu não sabia ainda para que lado que eu ia, né, como seria. Então, tudo foi muito surpresa, assim, para mim. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Sim. Mas eu não sabia como, assim, para onde E aí a gente está falando das asas, a gente está falando de voar, né, a gente falou tanto aí no primeiro bloco. Essa história toda dos voos de Roberto Vascon, tudo isso gerou esse livro, Nas Asas de um Sonho, que é a biografia de Roberto Vascon. É uma biografia, né? Aqui você conta detalhes da sua vida, da sua carreira. Detalhes, eu conto, aliás, na realidade, o livro era para ser biografia Roberto Vascon, ele ia estar na capa, né? Mas um grupo de pessoas especializadas em livro leram esse livro antes dele sair e falaram que era um pecado chamar a biografia, porque, infelizmente, nós brasileiros ainda a gente não está muito assim acostumado a ler biografia, né? Então eles optaram por um nome. Esse nome quem escolheu não fui eu também, não foi ninguém. Isso aí eu postei no meu Facebook. Olha. E meus amigos, meus seguidores do Facebook, cada um mandou um nome. Eu recebi mais de 5.000 nomes para o livro. E esse foi um dos nomes que mais bateu com a minha vida, assim, né? Eu fiquei louco. Pois é, a gente vai explicar agora por que bateu tanto com a história de Roberto Vascon. A gente falou, né, no momento em que Roberto Vascon chega a Nova York. Né, essa chegada foi bárbara. Eu cheguei no aeroporto do Kennedy e a distância do Kennedy até Manhattan é mais ou menos Confins, Belo Horizonte. E
E eu não tinha dinheiro, né, nem para pegar o ônibus, e eu não falava inglês. E aí eu fui andando, eu tinha uma mala, e eu fui andando. E a mala começou a pesar, e eu comecei a tirar coisa dentro da mala e jogar fora. Até que 3 quilômetros para frente, a mala quase vazia já era muito pesada. Aí eu joguei ela fora também. E falei, eu vou começar do zero, de novo. Aí fui. Que coragem. Aí fui andando. Aí quando deu 9 horas da noite, de 6 da manhã às 9 horas eu andei. Aí cheguei no Central Park, aí falei, agora eu vou ter que deitar. Eu não aguentava mais, eu tinha bolha no pé. Aí deitei no banquinho lá e agradeci a Deus ainda. Falei, caramba, eu estou em Nova York, eu saí lá de Raposos. Meu futuro era muito sem luz, né? E eu falei, cara, você foi bárbaro demais. E deitei. Eu estava tão cansado que eu acordei no outro dia. Sim. E acordei, olhei aquele bando de gente andando, eu já não sabia mais onde eu estava. Sabe quando você acorda assustado, né? Eu falei, já sei, estou em Manhattan, estou em Nova York, tá bom demais. E muito jovem, né? Tudo vale, né? E aí um sonho mudou sua vida. Aí eu fiquei lá dormindo 4 meses, até um dia que eu tenho uma coisa legal com Deus, assim, desde pequeno. Eu acredito muito que Ele fez uma festa que chama Mundo, e eu sou só convidado. Daí eu falei para ele, falei, cara, olha, quando eu convido alguém para a minha vida, eu cuido dela. Eu dou o melhor cobertor, dou a melhor comida, e você não está me dando nada disso. Então me tira da festa. Ou me coloque num salão bonito, né? E dormi de novo. Estava muito frio em Nova York. Aí sonhei que chegavam milhares de pássaros numa árvore, e eu brincava com eles. Eu amo passarinho, imagina, eu queria voar. Tem o Chico, né? Tem o Chico, meu parceiro. Chico é seu companheiro, né? Aí eu fui, tive essa conversa com ele, e aí tive esse sonho, e aí fui lá brincar com esses passarinhos que eu via. E eram de todas as cores, eram lindos. E balançava o tronco. Quando eu balançava o tronco, voava bolsa. E voavam bolsas com asas de passarinho. E eles brincavam comigo. Eles desciam, davam um rasante perto de mim. E eu ria muito no sonho. E aí acordei no outro dia e falei, não, cara, Deus não me tirou da festa, me deu esse sonho louco. Eu tinha juntado, na época, $80, que eu estava tentando juntar um dinheiro para voltar para o Brasil. E saí com esse dinheiro pela rua e me deparei em frente a uma loja de couro. E vi um couro que, mais ou menos, eu acho que eu lembro dele no meu sonho, as cores. E comprei. Gastei meu dinheiro. Comprei tesoura, linha, agulha e voltei para o parque. Falei, eu estou louco, né? Gastei meu dinheiro todo, não tenho dinheiro nem para comer agora. Não tenho nada. Aí sentei lá no meu banquinho com a tesoura, cortei o couro, comecei a cortar e comecei a imaginar as bolsas que eu vi no sonho. E fiz Tudo 12... intuitivamente? Até hoje né? Por isso eu não gosto que me chama muito de designer, porque eu não desenho nada. Eu crio, e quem cria é o artista, e né? você deixa fluir. Né? Então, aí eu comecei a bolar assim, e fiz 12 bolsinhas, e coloquei na calçada para vender. E aí parou uma moça linda, 2 minutos depois, e falou que as bolsas lindas são italianas. Eu falei, não, meu avô é italiano, Paraná, mas as bolsas, não, eu fiz. Ela falou, como você fez? Eu falei, eu fiz à mão. Ela falou, qual faculdade de moda você foi? Eu falei, eu nunca fui à escola. A faculdade da vida. Eu só tenho um diploma do primário, meio que... Aí ela falou, mas como você nunca foi à escola? E eu queria conversar muito. Eu falei, moça, você está me atrapalhando, eu preciso vender minhas bolsas. Aí ela falou, quanto que é? Aí eu dei o preço. Ela falou, e se eu comprar as 12 que você tem? Eu falei, eu converso com você até amanhã de manhã, se você quiser. Porque... E ela comprou? Ela comprou. Enfiou a mão na carteira e me deu o dinheiro. E aí o Roberto Vascon foi a matéria do New York Times. Ela era editora de moda do Times, né? Ela fez uma matéria no domingo, né? Que é o dia mais lido. Que naquela época eram 18 milhões de pessoas lendo. E aí, depois disso, uma fila imerensa de senhoras se formou. Aí foi muito louco, porque o americano ele segue o Times, né? Até hoje, né? Então ele lê e ele vai atrás. Aí quando eu cheguei, aí eu estava vendendo, eu falei para ela onde eu ia estar no domingo. Aí, quando eu cheguei lá, era um mundo de gente, com o jornal na mão, pedindo para eu autografar o jornal, pedindo para tirar foto comigo e querendo comprar bolsa, só que eu não tinha bolsa para vender. Aí eu vendi Vale Bolsa. E nesse dia, eu vendi Vale Bolsa bastante, que deu para eu comprar uma casa para minha mãe no Brasil. Aí foi o ápice. E aí foi uma guinada. Você conseguiu consagrar esse nome, Roberto Vascon. Várias lojas em Nova York. Foi muito doido, porque naquele dia eu dei uma coletiva para a imprensa, para 28 canais de televisão do mundo, né? Que isso. E a maioria eram os europeus todos lá loucos, né? O Le Monde foi para lá, o Herald Tribune de Londres foi, o Los Angeles Times foi para me ver, foi todo mundo. E os canais de televisão. Então, naquele dia eu não tinha dimensão
do tamanho do voo que eu estava dando, né? Do tamanho das asas que iam voar. E voou longe, né? E voou longe, que eu acordei na segunda, eu era o designer mais requisitado dos Estados Unidos para dar entrevista e para falar da minha vida e da minha pobreza. E eu falo da minha pobreza e das minhas dificuldades com muita dignidade, com muito carinho até de lembrar. E para eu poder hoje dar valor, né, às coisas que eu tenho. O que a gente percebe nas suas palavras é exatamente isso. É o aprendizado com todos esses acontecimentos da vida, né, Roberto? Em todos os momentos em que as dificuldades apareceram na sua vida, você pelo menos soube lidar com elas de uma forma que pudesse dar um up. Eu né? acho que de tudo você tem que tirar proveito. E nada na vida da gente é por acaso. Tombo é do homem e levantar é de Deus, não tem jeito. Né? Cair, todos nós. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu não julgo ninguém. Eu cuido de quem cai. Eu tento levantar. Eu sou desse jeito. Então, não adianta a gente ficar, né, criticar a pessoa. Mas essa aqui está mexendo com droga. Não, vamos pegar ela, vamos ajudar ela, então. Vamos... Tem jeito. Tudo na vida, né? Tem jeito. Só não tem jeito. Eu sempre falo uma coisa, olha, o querer é poder. O mais difícil é querer. Né? Então, quem quer, consegue. Não tem jeito. Consegue. Tudo a gente pode conseguir. Agora, me conta uma coisa. Como foi saber que Madonna, por exemplo, estava com uma bolsa de Roberto Vascon? Nunca encheu meus olhos. Não? Não, as famosas não enchem meus olhos. Eu não sou ligado a gente famosa, eu não tiro foto com celebridade. Eu tenho uma celebridade na vida que eu adoraria ver, que chama Deus. É só o cara que eu gosto. Ninguém me fascina. Eu não tenho essa... Não te deslumbra? Não tenho tietagem com absolutamente ninguém na minha vida. Eu sou fascinado com Deus, durmo com Deus todo dia. Faço dele meu parceiro. Eu sou uma pessoa solitária, por mais que eu lido com milhares de pessoas todos os dias. Mas você é solitário? Muito. Eu gosto da minha solitude. Eu gosto de... É necessário para você? Para eu poder criar alguma coisa necessária. Eu estar tranquilo, estar lá, estar zen. Então, eu tenho Deus, eu converso muito com Deus. Eu não faço nada sem falar com Ele. Hoje eu acordei e eu ia vir te ver e vinha ver alguns outros canais de televisão. Eu estava falando para ele, falei, cara, olha que louco, eu nasci lá naquele barracão, sem eira nem beira, e olha que bacana, hoje eu vou ter que trocar de roupa X vezes, vou ter que falar com várias pessoas bacanas que foram para a escola, eu nunca fui à escola, e que tem cultura, olha que dia bom que eu vou ter. Então me deixa ser feliz. E olha o prazer que nós estamos tendo aqui de ter Roberto Vascon conosco, né, Roberto? O prazer é todo meu. E aí a gente vai para um rápido intervalo e volta no próximo bloco falando também sobre uma reviravolta que teve na vida de Roberto Vascon. Roberto resolveu largar tudo, né, Roberto? Dar a volta ao mundo, enfim, conhecer diversos países e tudo. Muita coisa aconteceu, né, nesse período e a gente vai saber tudo isso no próximo bloco. A gente volta conversando com esse artista mineiro aqui, Roberto Vascon. Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o nosso artista mineiro aqui, Roberto Vascon. Roberto, é interessante, eu estou vendo aqui algumas fotos do livro que conta a biografia, né, de Roberto Vascon, Nas Asas de um Sonho. A gente já mostrou aqui para você, espectador do Retratos. A gente está mostrando algumas fotos, eu gostaria que o pessoal mostrasse, compartilhar com você fotos interessantíssimas, Roberto. São bárbaras, né? São etapas da minha vida, né? Que eu, quando menino, não tinha foto, né? Não existia a gente tirar foto na minha época, então... Era tirar retrato. Nem isso, nem retrato. Então, aí, a única foto antiga que tem no meu livro aí é quando eu formei
o 4º ano primário, né? Vou tentar achá-la aqui. É a primeira do livro, do primeiro capítulo, Tem... e a da minha mãe e do meu pai. Ah, da sua mãe e do seu pai está aqui. Eu achei interessante uma foto de você contou para a gente dos saltos, né? Que você tentava voar. Exato. Aí tem uma foto aqui que você de asas aqui. Aí me arrumaram uma asa de anjo e era tudo para fazer Lá na Igreja Matriz de Raposos. Que é a primeira matriz de Minas Gerais, né? Lindíssima, né? Que, aliás, o seu padre lá da igreja, que estão querendo reformar, lá da Serra da Piedade, ele é de Raposos. Ah, que bacana. E aí, aqui também, em frente à casa, lá em Raposos, onde você morou, né? Exato. Aqui o Chico, gente, a gente estava falando do Chico, ó, que... são vários Chicos, né, Roberto? São, a minha vida já passaram uns 15 Chicos. Uns não gostaram de mim, foram embora, bateram asa e voou, e eles são soltos sempre na minha vida. Então pode ir embora se quiser. Eu só tento mantê-los o máximo de tempo. Né? Aqui a época que Vascon serviu o Exército. Foi ótimo. Né? Foi muito interessante, porque já tinha toda essa sensibilidade de bailarino, depois lidar com essa rigidez e disciplina, né, do artista. Lidar com disciplina não é fácil, não. Ou tem disciplina, Vascon? Como é que é isso? O artista, não, nenhuma. Não tem limite, e eu justamente né? fui por isso, né? Que eu cresci um menino meio assim, sem pai, né? Minha mãe tinha que trabalhar, eu estava na rua o dia inteiro, comprando minhas coisas, meus ferro velho. Eu não tinha muita coisa de disciplina. Sim. E o Exército me deu isso. Isso aí eu agradeço muito. Aqui já algumas criações, já o Vascon com as criações dele. Aqui a gente tem mais bolsas, né? Você ficou muito conhecido com as suas criações bolsas, né? Bolsa. Agora você está com proposta de diversificar um pouco. Ano que vem eu estou querendo lançar a linha de sapato e uma linha de roupa masculina, que eu tenho muita dificuldade de comprar roupa, então eu queria uma roupa mais transada, Você acha legal. que o mercado precisa? Precisa. Primeiro precisa ter coisa com preço mais legal para o pessoal, né? Que está tudo tão caro, eu estou achando tudo tão caro. Então eu queria fazer uma moda bacana, descontraída, elegante para homem, que eu acho bem bacana. E sapato para mulher e bolsa para mulher. Que né? bacana. Aí eu acho que eu vou estar tranquilinho. E meu livro, né? E depois vem meu filme, né? Daqui acho que vem meu filme, deve chegar em 2015, 2016, que demora, né? É um processo muito longo. Você vai encenar? Eu adoraria, mas na idade que eu estou, só se eu for fazer o papel do meu avô. Não dá mais. Mas tem muita gente boa por aí que poderia fazer, né? Meu papel. Bacana. Mas eu acho que... Bom, a gente estava falando lá de Nova York. Me conta das viagens, A viagem foi o seguinte, eu tenho sede, eu sempre tive sede de cultura. Só contextualizar aqui para o espectador Retratos, porque chegou uma época da sua vida, me corrija se eu estiver aqui de alguma forma equivocada, chegou uma época da sua vida que você falou assim, peraí, eu preciso de mais, né? Vou largar tudo, vou abrir mão de tudo que eu conquistei até agora, e não foi pouca coisa, Não. E eu vou dar um jeito de fazer uma imersão cultural de alguma forma pelo mundo. Exatamente, foi isso. Eu sempre tive sede de cultura, eu sempre quis aprender, mas eu nunca tive o tempo, como você teve, de ir a uma faculdade, de sentar e tal. Então, chegou um dia que eu tinha muito dinheiro. Eu realmente virei um jovem muito rico, de sucesso, renomado, né? Na Europa inteira, no Japão, nos Estados Unidos e tal. Mas eu não tinha cultura, então eu falava, meu Deus, o que me adianta todo esse dinheiro e não ter o que gente que não tem nada tem a cultura e eu não tenho. E ter esse todo dinheiro não dá. Aí pensei em formas. É óbvio que às vezes se equivocam de contar como que eu gastei meu dinheiro, né? Como que eu vendi um carro, uma Lamborghini para poder juntar mais dinheiro, vendi meu apartamento, eu fui vendendo tudo e juntando mais cash para poder viajar. Juntei milhões e decidi que eu ia doar esse dinheiro pelo mundo. E cada lugar que eu passasse e que eu aprendesse alguma coisa, eu deixaria uma marca. E a marca que eu deixei foi cultural, a maioria. Era formar alguém na universidade, né? Pagar a faculdade para alguém que quisesse, que tivesse essa vontade, que tivesse aquele querer. E aí eu pagava. Então eu formei umas 80 pessoas pelo mundo afora. Passou por quantos países? Eu passei por 128 países. Mas o que eu fiz, na realidade, cada país que eu cheguei, eu contratei um professor de história que pudesse me contar a história do país dele e a cultura dele. E sempre um professor de universidade ia me acompanhando durante minha viagem. E eu acho que hoje as pessoas falam, mas você foi louco de gastar milhões? Eu falei, meu amigo, a bagagem que eu tenho hoje, cultural, não tem bom, cara. Né? Porque... E queriam saber de mim, o que eu trouxe do mundo.
porquê daquilo, né? Agora, muita coragem, né? Na sua vida, o tempo todo é a coragem se mostrando a todo momento. Você voltou materialmente, em termos de dinheiro, sem nada. Eu dei a volta ao mundo, quando acabou os milhões, eu voltei para Nova York, aliás, voltei a Belo Horizonte e tive uma decepção muito grande. Para muita gente, cultura não é nada, não vale, o que vale é o dinheiro, é o poder, né? E eu fiquei muito desapontado com aquilo, porque para mim é diferente, né? Eu só tenho amigos inteligentes, gente que estudou muito, que tem PhD, por isso a minha solitude. Sim. Por isso, então assim, para encontrar alguém que eu gosto de viajar pelo mundo, conversando, é muito difícil para mim, então eu prefiro ficar sozinho. Sim. Então, eu tive uma decepção muito grande com os seres humanos aqui. E aí eu falei, bom, eu acho que tá na hora de voltar a Nova York. E tudo que sobrou foi um anel que eu tinha comprado há muito tempo, que valia um dinheiro bom. E eu falei, vendi esse anel e comprou uma passagem para ir embora de volta, só de ida. Para lá. E fui. E todo mundo aqui, mas você vai dormir aonde? Você vai morar onde? Eu falei, gente, morei 4 meses em Central Park, não me aconteceu nada. Vou dormir lá de novo. E fui. E todo mundo, você é louco, você é famosérrimo, você vai dormir na rua. Eu falei, melhor dormir lá e dormir com Deus. Já conheço essa história. Aí fui, deitei lá e tal. E 15 dias depois, passou uma moça que me viu deitado. E nada é por acaso na vida da gente. Não sei, ela cruzou meu caminho naquele exato momento, olhou para mim e falou, não, você parece tanto um cara famoso. Estou deitadinho no banco. Eu falei, é mesmo? Quem? Ela falou, o nome dele, ele escreve demais, esse cara é o máximo e tal. Eu falei, mas quem é ele? Ela falou, o nome dele é Roberto Vascon. É um estilista de bolso, maravilhoso e tal, milionário. Eu falei, não, eu sou ele. Ela falou, você está louco? Ele é topo, sim. Eu falei, não, eu sou ele, eu doei meu dinheiro todo, pelo mundo afora. Ela falou, peraí, me conta essa história. Eu falei, moça, eu não posso nem contar, eu tenho que sair para catar latinha agora, porque eu estou morrendo de fome. Ela falou, eu te pago um almoço. E aí me levou numa lanchonete, comprou uma coisinha para eu comer, me deu uma Coca-Cola, um café, e aí eu conversei com ela. E ela tinha recém-formado em jornalismo, e ela precisava, para poder conseguir um trabalho, uma matéria de peso bacana para poder apresentar nos jornais. Sim. E aí ela falou, deixa eu escrever essa matéria, eu te dou comida todo dia, durante o tempo que... Você não precisa nem catar latinha, porque eu preciso conversar muito com você. Aí eu conversou muito com ela me levava para algum lugar para comer, e me ofereceu até a casa dela para eu sair da rua. Eu falei que não era o que eu queria passar. A gente tem que saber também passar pelos momentos difíceis, graciosamente, porque senão não tem graça. O interessante também é que, ao mesmo tempo que você fala que se decepcionou com as pessoas, com seres humanos, você também confiou nesses seres humanos de alguma forma, em alguns momentos da vida, né, Roberto? Eu só fiquei muito triste com o ser humano quando eu queria falar sobre cultura, eles queriam falar sobre o que eu trouxe para eles de presente. Sim. E o que eu trouxe para eles de presente é muito maior do que uma calça, ou uma joia, ou um óculos, que era o que eu costumava fazer, não é mesmo? Eu trouxe um bom papo, que raras pessoas conseguem entender às vezes. E é um bom papo que Roberto Vascon trouxe aqui para a gente hoje no programa Retratos. Vascon, o programa acabou. Paramos. Bom, mas é mesmo. A gente quer mais. O livro vai te contar todo o resto. Né? Pois o livro está aqui, gente. Está já nas livrarias. Está nas livrarias, nas melhores livrarias do Brasil. Nas Asas de um Sonho. Você pode saber toda a vida. Aqui foi só uma prévia, viu, gente, da história de Roberto Vascon. Os créditos aí estão todos na sua tela, você tem todas as informações. Também pode visitar o ateliê, né, Roberto? Mas claro, vou adorar receber. Barão Homem de Melo? É na Barão Homem de Melo 2035. Quem quiser bater papo, adoro bater papo. Aí, tá vendo? Conhecer as bolsas. Eu tenho meu Facebook também, pode entrar no meu Face, pode me mandar e-mail no rvascon@yahoo.com. Eu sou light, eu sou zen. Que joia. De um bom papo a gente gosta também, viu? Sempre. Volte sempre. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui, Roberto Vascon. O Retratos de hoje fica por aqui. Você pode ficar à vontade para sugerir entrevistados, também enviar comentários. O nosso e-mail é o retratos@tvhorizonte.com.br. Nos acompanhe também pelo Facebook. E se você quiser rever algum programa, é só entrar no nosso site, tvhorizonte.com.br. Na próxima semana, nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Até lá!